Olá, eu me chamo Ana Clara e o meu grupo é composto por Antônia Giovanni, Milena Albuquerque e Vanessa Maria. E agora eu vou fazer a apresentação parcial do nosso projeto de rede de águas residuárias, que foi do bairro Centro, do município de Monsenhor Tabosa, no Ceará. Bem, o município de Monsenhor Tabosa ele foi criado em 1951, mas emancipado apenas em 1997. Ele possui uma área total de 892 quilômetros quadrados e uma população de 17.149, sendo esse índice feito em 2022. A gente escolheu esse bairro por ele ser o maior bairro do município, o bairro com o maior número de residências. E também por não possuir uma rede coletora de esgoto. E além disso, o centro ele beneficiará diretamente a maior parte da população da cidade. Com relação à caracterização da área, tem os aspectos climáticos do município, onde o clima é tropical, quente semiárido, a pluviosidade é de 646,6 milímetros, a temperatura média é de 22 a 24 graus Celsius, e o período chuvoso vai do mês de fevereiro até o mês de abril. Os componentes ambientais da região do município é o relevo feito de maciços residuais e depressões sertanejas, o solo composto por bruno não calcário, solos litólicos e solos podisólicos, vermelho, amarelo. Uma vegetação composta por caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia espinhosa e floresta subcaducifólia tropical pluvial. Além disso, também possui partes da bacia hidrográfica do Banabuiú, do Acaraú e da Parnaíba. Com relação à projeção populacional, nós tivemos que o total de habitantes em 2022 em Monsenhor Tabosa era 17.149 habitantes. Então, nos anos 2000, a população que vivia na área urbana correspondia a 48% da população total. Em 2010, esse índice de população urbana ele subiu para 56%. E em 2022, a quantidade de população que vivia na área urbana chegou a 64% da população total. Então, esse 64% correspondia a 10.975 habitantes morando na área urbana da cidade. Desses, 417 moravam no bairro Centro. Então, com essa relação entre quantidade de população urbana e quantidade de população no bairro, a gente conseguiu estimar a população do bairro tanto nos anos de 2010 quanto nos anos de 2000. Nos anos de 2000, a população do bairro era de 312 habitantes. Em 2010, a população subiu para 364 e em 2022, a população que morava no bairro Centro, em Monsenhor Tabosa, era de 417 habitantes. A gente selecionou 3 métodos para poder fazer essa projeção populacional, sendo ele o método aritmético, o método de taxa de crescimento decrescente e o método geométrico. O método aritmético nos deu uma população final de 522 habitantes. Já o método geométrico, ele deu uma população final de 557 habitantes no bairro Centro. E no método decrescente, a quantidade de população final foi de 499 habitantes. Então, colocando todos esses dados em uma única tabela, é possível perceber que o método aritmético ele segue um progresso, aumentando de forma linear. Já o método geométrico ele prevê um crescimento mais rápido, ou seja, a população aumenta
de forma mais acelerada do que os outros dois métodos selecionados. E no método decrescente, ele mostra que o crescimento começa a desacelerar ao longo do tempo. Então, esse método ele tende a fazer o crescimento populacional estabilizar, ou até mesmo, em alguns casos, ele pode até diminuir. Então, calculando a raiz quadrada dos coeficientes de correlação, dos três métodos, aritmético, geométrico e decrescente, a gente percebe que o método aritmético ele se mostra um método com maior confiabilidade apenas por apresentar uma raiz quadrada mais próxima de 1. Então, esse foi o método que a gente escolheu. Com a população inicial e a final calculadas pelo método aritmético, que foi escolhido pela gente, a gente conseguiu obter uma vazão inicial de 0,42 litros por segundo e uma vazão final de 0,53 litros por segundo. A gente calculou também a taxa de contribuição inicial, que foi de 6,647 litros por segundo por quilômetro, e uma taxa de contribuição final de 0,974 litros por segundo por quilômetro. A área do traçado da rede escolhida foi o bairro Centro, onde se inicia na Rua Santo Antônio, que é essa rua mais à esquerda, indo até a Rua Manuel Filizardo da Rocha, que é a rua mais à direita. Essa área que a gente delimitou, e como foi calculado anteriormente, tem uma população de 417 habitantes e uma área de 0,1 km². No traçado da rede coletora, nós delimitamos os quarteirões e o final da área de estudo, onde posteriormente, através das cotas, a gente conseguiu analisar para onde ficaria o interceptor e o fluxo da rede. Dessa forma, nós colocamos os coletores tronco em 3 ruas e os coletores secundários nas demais, sendo ligados aos coletores troncos. Além disso, em cada início de coletor, a gente colocou um terminal de limpeza. E também colocamos postos de visitas ligados nas tubulações. E com isso, depois de fazer todo esse traçado da rede, colocando as tubulações, nós indicamos o comprimento das tubulações e as cotas deles. E é isso. Obrigado pela atenção. Ai.